Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à unidade 1 e o capítulo 1. A unidade 1, Tempo, Espaço e Cultura. Capítulo 1, História, Ação e Reflexão. Porém, veremos hoje a segunda parte. Tempo e formas de registro. Então, o tempo contado pelo relógio, esse relógio que a gente conhece do dia a dia. Nas cidades atuais, milhões de pessoas controlam seus compromissos pelo relógio, né? Então, a gente tem uma hora do almoço, do café da manhã, da hora de trabalhar, a hora de ir para a escola, né? Então, normalmente a gente faz esse controle a partir do relógio. Com o relógio, dividimos o dia em horas, minutos e segundos. Isso daí você já sabe. Mas essa forma de medir o tempo não predominou em todas as épocas, nem entre todos os povos, né? Eu acho que isso vocês não sabiam, né? Então, fiquem bem atentos. Então, o tempo, ele não foi contado de forma igual, nem em todas as épocas, nem em todos os povos. Houve diferença. Então, foi apenas a partir do século XIV que os primeiros relógios mecânicos foram instalados nas torres das igrejas, em monumentos das praças e em prédios públicos. Por que esses locais específicos? Porque ficava melhor para as pessoas ver. Eram lugares bem visíveis para que as pessoas pudessem enxergá-lo. E era local onde havia muita movimentação de pessoas, onde muitas pessoas que não podiam comprar um relógio poderiam ver e se orientar. Aqui vocês vão ver vários relógios em torres de igreja, em praças, né, em lugares públicos, né? Vocês veem aí, ó, tem relógios enormes, né? E nas igrejas era bem tradicional, né? Bem tradicional colocar os relógios nas torres das igrejas. Vamos ver o que é tempo histórico e geológico. Então, o tempo geológico é aquele relacionado à formação do planeta Terra, né? Essa noção de tempo ela é trabalhada mais na disciplina de geografia e física. Já o tempo histórico é aquele que está relacionado com as ações dos seres humanos no espaço e no tempo. Cronologia e calendário. Um dos instrumentos das cronologias é o calendário. Esse que você usa na sua casa, que você tem aí. Então, ele é um sistema que serve para dividir, medir e organizar o tempo. A gente sabe que quando a gente precisa organizar e fazer alguma coisa, a gente tem que se programar. Então, a gente vai lá no calendário, vê o dia da semana, vê o mês, né? Para a gente poder organizar algumas coisas da nossa vida. Então, vamos ver como é que o calendário ele organiza. O calendário ele organiza a contagem do tempo, sempre falando em tempo, a partir das seguintes unidades: dia, semana, mês e ano. Então, ele tem que conter essas 4 coisas: dia, semana, mês e ano. Já um período maior do calendário, ele pode ser contado em blocos de 10 anos, que a gente é chamado de década, de 100 anos, que é chamado de século, e de 1000 anos, que é chamado de milênio. Então, esse calendário que a gente tem em casa é um calendário oficial da Igreja Católica. Vamos ver por quê? Porque ficou convencionado que o ano 1 celebrava o nascimento de Jesus. Então, a partir do nascimento de Jesus, a gente vai contar, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, né? É assim que a gente conta. Então, as datas anteriores ao nascimento de Jesus são assinaladas pela abreviatura AC, que é antes de Cristo.
Já as datas posteriores não precisa de marcação, ou pode vir acompanhada da abreviatura DC, depois de Cristo. Como eu falei antes, o calendário católico ele é contado a partir do nascimento de Cristo, né? Então aqui você vê, essa cruz representa o nascimento de Cristo, certo? Então para cá a gente vai contar ano 1, ano 2, né? Depois de Cristo. Para cá a gente vai contar antes de Cristo, para diferenciar o calendário. Vamos ver agora o que é unidades de tempo. Então, o século é uma unidade de tempo muito utilizada nos estudos de história. Ele costuma ser escrito, na maioria das vezes, em algarismo romano. Isso aí você já estudou. Então, nós temos um exemplo aí, ó. Século XV, século XVII e século XXI. O X vale 10, o V vale 5, ó, século XV. Ó, X, V, 2I, cada I desse vale 1, então século XVII. X faz 20 e o I 21. Então, há pessoas, porém, que preferem representar os séculos em algarismos arábicos. Nós temos exemplo aí, ó, século XV pelo número, século XVII, século XXI. Mas sempre que se falar em algarismo romano, século em algarismo romano, vocês vão escrever assim, ó. Esse daqui é o século em algarismo romano. Esse é o século em algarismo arábicos. Aqui eu vou colocar um videozinho, certo? Para vocês assistirem, tá? Aqui tem o link para vocês assistir o vídeo sobre esse assunto, que é bem interessante. Vamos ver aqui agora sobre as periodizações históricas. Então, você já percebeu que constantemente estamos agrupando e dividindo o tempo de acordo com as atividades do nosso cotidiano. Significa o quê? Do nosso dia a dia. Por exemplo, o período de estudar, de dormir, de férias, de viajar, de brincar, né? Então, de forma semelhante, os historiadores procuram dividir o tempo histórico em períodos. O que é que significa isso? Elaboram periodizações. Linha do tempo. Vamos ver o que é isso, gente? Então, a linha do tempo é uma forma de organizar assuntos em ordem cronológica. Ó, aqui eu vou trazendo duas figurinhas para explicar bem direitinho para vocês o que é essa ordem cronológica. Ó, vocês estão vendo aqui a linha, né? Ela tá dividida e aqui por foto tá mostrando, ó, o primeiro dente que você nasceu, né? O primeiro passo, né? Então assim vai, ó, até você ficar nos dias de hoje. Aqui é outro exemplo, ó, em que ano você nasceu, quando você engateou, né? Quando você foi para a escola, quando você foi trabalhar, teve seu primeiro trabalho. Então isso se chama o quê? Linha do tempo. Então, para construir uma linha do tempo, precisamos escolher os assuntos que desejamos representar e organizá-los em eventos sucessivos, antes e depois, e simultâneos, que ocorrem ao mesmo tempo. Então, ao criar uma linha do tempo, trabalhamos com alguns conceitos históricos, como duração, sequência, simultaneidade, permanências e rupturas. Aqui eu vou colocar um link de um vídeo bem legal para vocês assistirem, tá bom? Debate pré-histórico e história. Uma das periodizações históricas mais conhecidas e debatidas estabelece a distinção entre um período anterior à invenção da escrita e outro posterior. Vamos ver como é que se dá isso. Posterior à escrita. Nessa divisão, convencionou-se chamar de
pré-história, o longo período que se inicia com o surgimento do ser humano e termina com o surgimento da escrita, por volta de 4000 a.C. Então, a pré-história, sempre que você ouvir falar pré-história, você tem que memorizar e tem que analisar que essa pré-história, ela começa com o surgimento do ser humano e termina com o surgimento da escrita. O período posterior foi chamado de histórico. Então, ele é dividido em pré-história e histórico. Repetindo, a pré-história vai do surgimento do ser humano até e termina no surgimento da escrita. Depois do surgimento da escrita, é considerado o tempo histórico. Periodização tradicional e eurocentrismo. A outra divisão da história, também elaborada por europeus, que destaca 4 grandes períodos. Quem são os europeus? Pessoal, a população, o povo do continente da Europa. Então, lá na Europa, eles dividiram em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, a história ficou dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi desenvolvida com base no estudo de algumas regiões da Europa, não foram todas, do Oriente Médio e do norte da África. Então, aqui você está vendo, ao período da pré-história, a divisão da história. Logo a seguir, vem a atividade. Na atividade, nós vamos ter a primeira questão. A primeira questão fala: foi apenas a partir do século XIV que os primeiros relógios mecânicos foram instalados nas torres das igrejas, em monumentos das praças, em prédios públicos. Isso é uma afirmação. Então, o que eu quero saber? Escreva qual foi o motivo que levou à instalação desses relógios nas torres da igreja. Não só da igreja, como dos monumentos e dos prédios públicos. Vocês vão escrever o que levou à instalação desses. Por que instalaram nesses locais? A segunda questão está bem fácil. Escreva em algarismo romano, preste bem atenção, algarismo romano, os seguintes números: 1, 5, 10, 20 e 25, tá? Então, eu quero que você escreva em algarismo romano. Lembrando que o algarismo romano é mais representado para os séculos, certo? Então, aí nós temos os séculos em arábico. Agora, eu quero que você transforme em algarismo romano esses séculos: 1, 5, 10, 20 e 25. Bons estudos!